Rádio Aliança FM 106.3, a sua rádio católica. São 20 horas, 8 minutos e meio, temperatura 17 graus, aqui nos estúdios da Rádio Aliança, na Avenida Protásio Alves 3446, bairro Petrópolis, em Porto Alegre. E começando o programa Linha Direta Saúde, das terças-feiras neste horário, até às 21 horas. Ligue para 3334-5400. 3334-5400, telefone aqui da rádio. Conversaremos sobre saúde, exponha as suas dúvidas, relate os seus exames, faça as suas perguntas. Nós vamos tentar esclarecer, orientar sobre esses assuntos. Até às 21 horas, depois nós teremos a oração do terço. Reze o terço conosco. Continuamos com a nossa campanha dos terços, pela santificação das famílias, dos sacerdotes e pelo Brasil. A Aliança 106.3, uma rádio da Fundação Pastoral Intermirífica, ligada à Arquidiocese de Porto Alegre. Nós somos uma rádio não comercial, rádio sem propaganda, portanto uma rádio sustentada pela contribuição de você, meu caro ouvinte, do colaborador, do contribuinte aqui da rádio. Seja contribuinte da rádio, entre no nosso site, informe-se, www.alianca.fm.br. Lá também tem fatos curiosos, pronunciamentos papais e os programas gravados e alguns até ao vivo aqui pelo Facebook. 3334-5400, participe. Alô? Boa noite, doutor Nelson. Boa noite. Assim, a minha pergunta, só uma dúvida que eu tenho. Um mês atrás, um mês e pouco, eu liguei ali, porque minha mãe sempre tinha plaqueta sempre mais baixa, sempre mais baixa. Aí agora, no fim de semana, no dia da Nossa Senhora Aparecida, que ela era devota, ela faleceu, veio a óbito. Uau, sinto muito. Então, assim, minha pergunta, ela passou muito tempo com sangramento e daí ia para o médico, para casa e assim foi os últimos dias de vida dela. Mas então, por que quando que agora começou a dar problema de novo? Aí o rim parou de assim funcionar e ela inchou muito, inchou. Doutor Nelson, na minha vida nunca vi uma pessoa inchar como a minha mãe inchou. Sim. E daí foi a óbito assim muito sofrida, porque faziam morfina, eu acho que era de 4 em 4 horas, depois de 3 em 3 horas. Enfim, ela esperou a última filha que ainda não tinha ido lá e aí ela adormeceu. Mas não sei o que levou ela. A plaqueta baixa provoca isso aí que deu nela? Esse inchaço e tudo? Bem, não, a plaqueta baixa é uma consequência de alguma coisa. As plaquetas têm a função de coagulação. São um dos fatores importantes para a coagulação do nosso sangue. Então, por isso ela sangrava. Se tem plaquetas muito baixas, precisam ser bastante baixas, né? Sim. Ela vai ter um aumento da possibilidade de sangramento. Não é obrigatório sangrar quem tem plaqueta baixa, mas pode acontecer, né? É uma consequência, quer dizer, teria que procurar, provavelmente ela era doente de alguma outra coisa, tinha insuficiência renal. Como os rins não funcionam bem, a pessoa retém líquido, né? Retém água, porque não elimina o líquido. Muitas vezes até quando a pessoa tem insuficiência renal, a gente tem que diminuir o volume de líquido, porque o rim não está funcionando, então a pessoa não eliminando o líquido, não urina, não é? Ou urina pouco, aí vai o corpo todo juntar aquele líquido que ela tomar. Então a gente tem que, às vezes,
limitar a quantidade de líquido quando tem uma insuficiência renal assim grave. A insuficiência renal leva ao quê? Retém todas as sujeiras, digamos assim, que o rim retira, porque o rim ele filtra o nosso sangue, transforma em urina e sai na urina tudo que não nos serve, vamos dizer assim, né? E aí o caso dela provavelmente tinha alguma doença renal crônica. Tem tantas doenças renais, não é? Uma nefropatia crônica que levou à retenção de todas essas substâncias que o rim filtra. Uma das substâncias mais perigosas é o potássio. Começa a juntar muito potássio no nosso corpo, o coração para. Porque o rim não está filtrando adequadamente, não elimina potássio, o coração para. A pessoa incha porque retém o sódio retém a água, o sódio é o sal, né? Por isso a gente sempre insiste, não coma sal demais. O rim é forçado a eliminar esse sal e essa força que o organismo faz para pressionar o sal para fora levanta a nossa pressão arterial. Né? Eu estou simplificando, mas é mais ou menos isso que acontece. Então, é uma das causas da hipertensão. Uma pessoa que tem insuficiência renal, o rim não funcionando, insuficiente, costuma ter elevação da pressão. Né? Caiu a ligação. Por isso, a pessoa com insuficiência renal, ela incha. Por isso que a pessoa com insuficiência renal retém várias toxinas dentro do corpo, dentro do sangue, que o rim não elimina. E por isso, até, dependendo da causa da doença, pode até ter a queda das plaquetas e hemorragia. Isso aí, dependendo, é claro, de outros fatores. Às vezes a medicina não pode controlar. Para o tratamento da insuficiência renal, nós temos a diálise, se faz diálise, seja diálise peritoneal ou hemodiálise. E se não funciona, e se a pessoa tem a possibilidade de se recuperar, nós podemos cogitar a pessoa para um transplante renal. Fora isto, a insuficiência renal é uma doença progressiva de tratamento crônico. Né? Tem sempre um tratamento crônico, embora ela não vai ficar curada definitivamente. Né? Repetindo então, as plaquetas baixas podem provocar hemorragias. Pode ser que tenha sido esta a causa dela ter esses sangramentos frequentes. E a pessoa vai a óbito por quê? Porque retém substâncias tóxicas que o rim não está filtrando porque não está funcionando bem. E neste caso, o mais perigoso é o potássio. Quando ele se eleva muito, o coração para. Não é só essa a causa, mas essa é uma das principais causas. Espero que tenha respondido a sua dúvida, não é? Que Nossa Senhora Aparecida cuide de sua mãe e que ela descanse em paz. 20 horas e 18 minutos e a temperatura está em 17 graus aqui na Rádio Aliança. Ligue para nós, 3334 5400. Temos pedidos de ajuda, sempre lembrando, primeira coisa, doe sangue e doe órgãos. Não esqueça de se inscrever como doador de sangue e de órgãos. É uma coisa que só nós podemos fazer, salvar a vida dos nossos semelhantes. E nós precisamos de doações materiais aqui, uma cadeira de rodas motorizada. Quem se dispuser a doar ou emprestar, por favor, entre em contato aqui conosco para nós conversarmos, dar mais detalhes e entrar em contato com a pessoa que está pedindo então essa cadeira de rodas
motorizadas. E precisamos para uma criança de 1 ano, um chiqueirinho aqui, diz, bom, é aqueles cercadinhos para criança, né? Para a criança de 1 ano não ficar zanzando aí pela casa, aí, correndo risco e se manter ali dentro daquele cercadinho dela. Então, temos um menino aqui de 1 ano que necessita. Também entre em contato aqui com a rádio 3334-5400, quem se dispuser a ajudar. Então, precisamos de uma cadeira de rodas motorizada e um chiqueirinho para a criança, 1 ano de idade. Vamos ajudar a quem precisa, né? 20 horas e 20 minutos, temperatura 17, aguardamos sua ligação 3334-5400. Veja só, a nossa rádio não tem propaganda, então a nossa renda, como já falei no início, vem das nossas contribuições. Nossas contribuições este mês estão em 1/3 do que nós precisamos, e nós já estamos no meio do mês. Então, atenção, senhores contribuintes, vamos colocar em dia suas contribuições, por favor, muito obrigado. Quem puder aumentar um pouquinho, é bem-vindo, muito obrigado também. A nossa rádio depende disso para a sua sobrevivência. As nossas despesas aqui são praticamente fixas e nós não temos outra fonte de recursos. Seja contribuinte também aqui da rádio, se ainda não é. Contribua indiretamente com uma obra de evangelização. A nossa rádio atinge pessoas que daqui retiram algum consolo, algum conforto, algum ensinamento, alguma coisa positiva para as suas vidas. Nós temos muitas pessoas sós, muitas pessoas que não têm ninguém para falar com elas. A nossa rádio faz isto 24 horas por dia. Ajude-nos para que nós possamos atingir a mais e mais pessoas. Como fazer? É simples. Pode ser através de boleto bancário, através da autorização do débito no seu cartão de crédito, ou através de carnê, como desejar. Entre em contato aqui com a rádio, que nós podemos conversar a respeito. Ou então, entre no nosso site e lá tem as informações, inclusive como se inscrever aqui na rádio. Nosso site é o www.alianca, quer dizer, aliança, sem o cedilha.com.br. Participe conosco dessa campanha. Nós já estamos mais de 27 anos no ar e sempre com essa proposta, utilizar todo o nosso tempo para mensagens educativas, cristãs, de vida e de bem. 20 horas e 23, ligue para nós, 3334-5400. E ainda um convite, participe conosco aqui na rádio, ao vivo, das nossas atividades abertas ao público. Avenida Protásio Alves, 3446, 3446. Grupo de oração, segundas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Diariamente, às 15 horas, terço de misericórdia. Celebrações variadas, para as quais a gente está anunciando durante a nossa programação diuturna. Venha, faça uma oração aqui na nossa capela, conheça a rádio, pegue algum material de divulgação, faça a sua propaganda lá no seu meio, na sua família, na sua paróquia. E também apresente aqui, ou apresente pela internet, ou pelo meio que desejar, a sua crítica, a sua sugestão para a nossa programação.
20h24, aguardamos a sua ligação, vamos colocar uma música. Assim que nós tivermos a sua ligação chegando aqui, nós retiraremos a música e vamos conversar. Já voltaremos. Rádio Aliança FM 106.3, sua rádio católica, 20 horas, 29 minutos e meio, temperatura está em 17 graus aqui nos nossos estúdios. Ligue para nós, 3334-5400, daremos orientação e explicações sobre saúde. Alô? Alô, boa noite, doutor Neto. Boa noite. É assim, ó, a semana passada, aqui na praça, tinha uma enfermeira verificando a pressão e a glicose. Sim. Aí deu-se o caso que eu passei e pedi para ela medir, a pressão estava boa. Eu sou hipertensa, né? A minha idade é 73. Sim. E sou hipertensa desde os 30 anos. Aí está em tratamento, né? Claro, aí tem que a tratar. pressão era de tarde, eu já tinha almoçado. Aí a pressão estava bem, ela disse a glicose 145. Aí eu lhe pergunto o que eu faço, será que isso já é diabetes? Muito provavelmente sim. A senhora tem casos na família de diabetes? Sim. Irmão, pai. Que horas a senhora almoçou? Meio-dia e eu fui para lá, era 1h30 da tarde. 1h30. E depois aí esperei quando chegasse a minha vez, aí eu não sei que hora era, mas certo já eram 2 ou passava, não sei. E aí deu 145, aí eu fiquei preocupada com isso. Para preocupar mesmo. Então deixa eu explicar para a senhora em mais detalhes. Não é certo que seja diabetes, mas pode ser. Tá? Porque quando a gente come, claro que a nossa glicose vai subir, não é? É normal. A gente come alguma coisa, aquilo vai ser absorvido pelo nosso aparelho digestivo, e mesmo que não seja doce, não é? Pois eu ainda tomei um copo de suco doce. Mas mesmo que não seja doce, o nosso alimento contém glicose. Nós precisamos de glicose. Então, se a senhora comer um arroz com feijão, não é doce, mas ali naqueles grãos, cereais, há glicose, porque tem amido, Então, amido na polpa do arroz, na polpa do feijão, até na cápsula, pode ter, na casca, E aí está, então, que nós, quando nos alimentamos, seja qualquer comida, a nossa glicose sobe. Alguns alimentos, ela sobe mais e mais depressa, Se a pessoa comer, é claro, uma colher de açúcar puro, A glicose salta ali quase que na hora, Lá para cima. Agora, se ela comer uma batata, por exemplo, aí a batata vai ter que ser mastigada, engolida, digerida. Então, a nossa glicose vai subir um pouco, não tanto, Mas vai subir devagarinho. Mas, mais ou menos 2 horas depois de uma comida, a nossa glicose já deve estar menos de 100. Esse é o normal. Tanto que a gente faz um teste assim para saber se a pessoa é diabética ou não. Manda a pessoa comer, ou seja lá, ou fazer um lanche reforçado, depois esperar 2 horas direitinho e tirar sangue. Se tiver acima de 100, aí a gente depois prossegue na investigação. É um teste simples assim para a gente descobrir algum diabético oculto, Porque o diabetes muitas vezes ele não tem sintomas, aqueles sintomas assim de tomar muita água e urinar muito e tal, nem todos têm, Então aí a gente precisa fazer o teste. A senhora fez bem em fazer o teste, medir pressão, também é outra coisa. Como a pressão não dá sintomas, a gente tem que estar medindo de vez em quando para não ser surpreendido, E outra coisa que a senhora faz bem é tratar a sua pressão.
Agora eu lhe pergunto, o que a senhora toma para a sua pressão? Eu já tomei vários, desde 30 anos, né? Sim, mas Já agora... tomei vários. Agora eu estou tomando a hidro e a losartana. Muito bem. E mais aquele alodipino. Alodipino. Muito bem. Tá. A hidroclorotiazida, né? É. Bom, a hidroclorotiazida, ela pode dar elevação da glicose, viu? É uma observação que eu faço só para alertar. Então não é que a pessoa seja diabética. É um efeito indesejável do diurético, não é? Porque ela é para urinar, diurético. Então, às vezes, a pessoa tem que suspender o diurético ou então usar um outro, né, para não ter elevação da glicose. Agora, não sobe até 140, só pela hidroclorotiazida não sobe. É uma subida demasiada para 140. Agora, se a senhora disser assim, bom, não faziam 2 horas que eu tinha me alimentado e mais ainda toma hidroclorotiazida, aí são 2 coisas que podem contribuir para dar uma glicose alta, né? De qualquer forma, a senhora vai ter que tirar isso a limpo. Como é que a senhora vai fazer, né? A senhora vai ter que fazer uma glicose em jejum de 8 horas. Fazer jejum de 8 horas e tirar sangue. Se tiver nesse valor, a senhora é diabética. Se tiver valor mais baixo, aí vai depender do valor para a gente julgar, né? Se tiver acima de 100, é suspeito. Se tiver muito acima de 100, aí também a suspeita aumenta mais, aí tem que fazer uns testes especiais para ver se é diabética ou não. A senhora teria que ir no médico, não é? Para fazer essa pequena investigação. E se eu vou no laboratório e peço por minha conta, peço para fazer o exame? Em geral, né, os laboratórios assim não gostam de fazer exame pedido direto pela pessoa. Tá? Eles querem a requisição médica. Ou também pode ser um outro profissional de saúde que dê a requisição para o exame, né? Pode ser, por exemplo, um dentista, pode ser alguma pessoa assim, o biomédico, até profissional de enfermagem pode dar uma requisição para a senhora para fazer a dosagem, né? Tem algum laboratório, é claro que com jeitinho, não é? A gente consegue, porque é um exame simples, não é? É só coletar sangue, pronto. Mas e depois, quem é que vai interpretar o exame e conduzir o resto da investigação, né? Então, melhor é a senhora procurar um posto de saúde, qualquer clínico, qualquer médico pode olhar o seu exame e pedir uma requisição de uma glicose em jejum. Então tá, doutor Neto, obrigado pela explicação aí, valeu. E a paz de Cristo. Paz de Jesus a senhora. Obrigado pela participação. Boa noite. 20h39. Alô? Alô, boa noite, doutor. Boa noite. É a Terezinha, de Porto Alegre. Como vai a senhora, dona Terezinha? Eu vou bem, graças a Deus, né? Ótimo. Muito bem. Doutor? Alô? Pode falar, estou lhe ouvindo. Quando eu era criança, me deu um sarampo, né? E agora, hoje, já sou uma mulher com 65 anos e quero perguntar
se é pra fazer a vacina do sarampo, assim, quem é adulto. Não precisa fazer se já teve. Ah, então tá. Não É isso que eu precisa. queria saber. Só uma coisinha que eu devo lhe dizer. Como A senhora tem certeza que foi sarampo? foi? Sarampo, cachumba, Teve tudo, então. Catapora Tudo também? Como? Teve catapora, varicela? Ah, não. Porque se confunde, não é? Às vezes a pessoa assim pensa, é tal coisa que é sarampo. De repente não é. A senhora foi no médico? Não, a gente morava pra fora, assim, então não... Não tem certeza. A minha mãe não prestava atenção, né? Não prestou atenção. Bem, então o que a senhora vai fazer, né? Tá na dúvida. A senhora acha que teve sarampo, mas pode ser que não tenha sido, né? Nem tudo que parece né? Por quê? Porque a sarampo dá uma erupção na pele, né? Pois E pode ser varicela, pode ser rubéola, pode ser alguma alergia que a pessoa teve, aí passa como sarampo. Desculpe. Então a senhora tem que ir no posto, né? E fazer a vacina, pelo sim, pelo não. É o que eu faria, que é mais seguro, né? Ainda mais que tá parecendo sarampo por aqui, né? Pois é, né? Isso que eu quero me informar. É isso aí. Vá lá e faça a vacina. Tá, fica com Deus. Tudo de bom pro senhor. Obrigado pela participação. 2042. Ligue para nós. Minha voz está um pouquinho prejudicada aí. Mas vamos, falta pouco tempo para terminar o programa, então vamos terminá-lo. Ligue 3334-5400. Falando em vacina, não é? Já estou me tornando assim repetitivo, mas faça a sua vacinação. Já temos aí vários casos de sarampo. Não tínhamos mais sarampo. De repente voltou. Aqui no Rio Grande do Sul. Olha, é perigosa a doença, principalmente para crianças pequenas. É perigosa a doença para pessoas de mais idade e pode pegar. Muito contagiosa, né? Pode dar pneumonia, pode complicar. E é fácil de prevenir, só fazer a injeçãozinha aquela, né? Do sarampo, né? A vacina. E a pessoa está protegida pro resto da vida. Quem já teve sarampo e tem certeza que já teve, que não foi outra doença qualquer parecida, não precisa fazer. E também, é claro, olha aí, quanta vacina tem no posto de saúde que a gente não aproveita, né? Parece mentira, isso aí está ao nosso alcance, só ir lá, se sujeitar às vezes a uma pequena demora, quem sabe, um pequeno desconforto, mas vale a pena, não é? A gente não ter doença, não ter hepatite, não ter pneumonia, não ter meningite, tudo isso nós podemos evitar. E é claro, fazer as vacinas de criança, difteria, tétano, coqueluche, sarampo e tudo mais, tem vacina. Vá lá, faça a sua vacina. Tétano, pessoa que se feriu, vá no posto de saúde, faça um reforço de vacina tetânica. A vacina vale 10 anos. Então, se não fez a vacina, faça. 2044, ligue para nós. 3334-5400. Reforçando aqui os nossos convites. Depois de amanhã, portanto, quinta-feira, aqui à tarde, nós vamos ter uma tarde de oração, né, com o Padre Wilson. Então, venha, participe a partir das 2. Tem confissão, tem missa, tem hora santa, tem terço, né? E temos esse retiro, que vai ser mais para o fim do mês, não é? Se inscreva nele, faça o seu retiro mariano, hein? Santa Terezinha. 20h45, vamos colocar uma música, guardamos sua ligação, não deixe para o final, 3334-5400.
Lembre-se que o nosso programa termina às 21 horas. Aliança, Rádio Aliança FM 106.3, sua rádio católica. 10 minutos para terminar nosso programa. Ligue 3334-5400. 3334-5400. E atenção, as pessoas que sabem o que tem que fazer e não fazem. Pessoa que tem pressão alta e não controla a pressão. Diabéticos, que sabem que são diabéticos e não estão nem aí, come à vontade. Analise a sua consciência, olhe a sua responsabilidade, o seu cuidado com a sua própria vida. Afinal de contas, essa vida aí nós recebemos, não é nossa. A gente não está aqui porque a vontade é nossa, né? Então vamos fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Todo mundo sabe que não pode comer demais. Todo mundo sabe que não pode comer muito sal. Todo mundo sabe que não pode fumar, que não pode beber muito álcool. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício. Todo mundo sabe que tem que se manter mentalmente ativo, ler, fazer alguma coisa, não ficar atirado lá na frente de uma televisão. E não fazemos isso. Por que será? É bom a gente se questionar essas coisas. É bom a gente procurar as causas mais profundas. Utilizar assim uma autoanálise da sua conduta e procurar fazer a coisa certa. Tem até um filme antigo, mais ou menos antigo. Faça a coisa certa. Vamos fazer a coisa certa. Essa é a nossa missão aqui também. Não que a gente queira assim viver para sempre. Sabemos que não vamos viver para sempre nessa terra. Vamos viver para sempre de outra maneira. Claro, somos eternos, mas não de carne e osso. E aí é que está o nosso problema. Enquanto somos de carne e osso, temos que cuidar dessa carne e desse osso. Então, vamos fazer aquilo que todo mundo sabe que tem que fazer. Todo mundo sabe que tem que cuidar, que tem que medir pressão. Todo mundo sabe que tem que fazer vacina. Vamos fazer. Vamos fazer. E a criança pequena que não sabe o que tem que fazer? Bom, isso os pais, os responsáveis têm que fazer por ela. Depois que ela crescer, ela cuida de si mesma. 2053, ligue 3334-5400. 3334-5400. Hoje é dia de Santa Teresa de Ávila. Isso é uma personalidade forte, né? E aí ela define muitas vezes o que é ter saúde, e que ela também se autoconfessa que não faz o que deve fazer. E para que ter saúde? Por que nós precisamos de ter saúde, né? Nós precisamos de ter saúde, em primeiro lugar, é claro, que para viver mais e viver melhor. Viver mais para quê? Viver mais só para durar mais em anos? Não. Viver mais para nós podermos ser mais úteis, é claro. Né? Nós todos queremos ser úteis, ser valorizados. Mesmo que a gente não perceba isso, a gente quer ser útil, a gente quer ser precisado, como dizem no popular, não é? A gente tem que dar a sua contribuição. E isso nos faz bem. Faz com que nós nos sintamos cidadãos, que nós nos sintamos cristãos, que nós nos sintamos irmãos uns dos outros, que nos sintamos, enfim, pessoas, gente. E é isso que nós queremos, mantendo a nossa saúde, vivendo o melhor possível. Então, faça o que tem que ser feito. E é claro,
muita coisa não está na nossa mão. Peça a ajuda do alto, peça a ajuda dos profissionais e assim por diante. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o cálcio. Eu tenho osteopenia e eu faz tempo que eu tomo cálcio com vitamina D. Sim. E aí me informaram que tem que ter vitamina K. Não. E eu mandei fazer vitamina K2 que precisa para os músculos, né? Mas eu não estou me sentindo muito bem, engordei. Não. Bom, vitamina K é uma vitamina da coagulação sanguínea. Essa Sim. é a sua principal função. Sim. Nada a ver com engordar, tá? Sim. Nada a ver com engordar. E também nada a ver com osteopenia, osteoporose e cálcio, tá? É claro, todos os nossos sais estão mais ou menos em equilíbrio, né? O cálcio, a senhora vai ter que cuidar, também do fósforo, tem que fazer todas as dosagens, sódio, potássio, CO2, cálcio, fósforo, isso tudo faz parte da avaliação. Só ter cálcio baixo, às vezes a causa não está bem estabelecida. Então, isso aí é preciso dar uma olhadinha. Se a senhora já não olhou, não sei, não é? Me disseram para fazer exercício. Né? Claro, sim. Porque o cálcio não se incorpora no nosso osso se não houver estímulo. E o estímulo é o movimento. Eu caminho bastante, né? Isso é isso é faço bom. Caminhadas regulares, assim, mas normalmente caminho muito. Ótimo. Isso é melhor do que musculação. Embora a musculação seja importante também, para músculo. Então me disseram, se não faz a musculação, tu tem que botar um colágeno junto com cálcio, senão não calcifica. A musculação é para o músculo. E o traumatismo, a batida do pé no chão, e eu é para o osso. Assim, um pouco de desequilíbrio. Bem. Isso aí está me preocupando, mas eu vou no médico agora esse mês, eu já estou com uma consulta marcada e vou falar com ele. Então, também. Uma coisa só, o desequilíbrio tem N causas, N mais uma causa, muitas, tá? Muitas causas. Mas uma coisa eu lhe recomendo, a senhora, se tem osteopenia, isso deve ter sido constatado através de um exame, não é? Sim, densitometria óssea. Densitometria óssea. Não é só isto que se faz, tomar cálcio, tomar vitamina D. A vitamina D é útil, tem que tomar o sol também, útil, né? O sol para incorporar o osso e o exercício físico para o osso ser calcificado. Agora, é preciso ver por quê. A senhora pode ter algum problema endócrino, algum problema de tireoide. Eu fiz exames, está tudo bem. Fez exames de tireoide e tudo mais? Então. Não, tireoide acho que não, mas exames de sangue, outros exames que o médico fez, está tudo bem. Uhum. Só de osteopenia, fiz a densitometria, mas ele aumentou a dose de vitamina D, aumentou. E tem um outro produto que se costuma usar, eu não vou aqui falar o nome porque não quero fazer propaganda, mas o seu médico poderia cogitar, né, de utilizar esse produto para melhorar a sua osteopenia e não produzir mais dano ósseo. E com relação à tontura... Não é tontura, é assim no caminhar, assim, que me dá um pouquinho de... Não é tontura, graças a Deus. Mas é um pouquinho de desequilíbrio, talvez seja, não sei. A investigar, não é? Medição de pressão, medição de glicose, essas coisas básicas, né? E a pressão minha é boa. Uhum. Tem pressão baixa, muito boa até. Ótimo. Mas quando é calor, é frio, então de vez em quando a gente se sente bem, né? Às vezes, quando é muito calor, está bem baixa. Meio incômodo.
Coloco sal na língua. Bom, a senhora disse que... Não, isso não faça. Não coloque sal na língua, não. Debaixo da língua. Não. E isso não adianta nada, só vai lhe fazer mal. Agora, veja o seu médico, converse um pouquinho com ele, vamos ver o que ele vai achar dessas. Pois é, a gente se cuida, mas não. Eu fiz 3 vezes densitometria óssea, eu tenho medo de fazer outra vez, e eu não tinha tomado os medicamentos certos. Agora eu estou tomando certo, porque eu tirei um câncer de pele no rosto e fiquei com medo de tomar sol. Depois que eu comecei a tomar sol, eu comecei a melhorar, comecei a engordar, porque estava muito magra. E aí eu comecei a melhorar, engordei, acho que está funcionando agora. Mas estou com um desequilíbrio, fiz exame, agora vou conversar com o médico, assim como eu estou conversando com o senhor, escuto, né? Pois é. Vamos encontrar o caminho. Tá certo. Obrigado por sua participação, então. Eu agradeço, porque eu estou sempre escutando. Bom. Paz de Jesus a senhora. Obrigado pela audiência. Igualmente. Vamos encerrar por aqui, 21h01. Agora temos o terço, algumas mensagenzinhas e logo depois o terço. Até a próxima terça-feira. Paz de Jesus a todos.